aí, pessoal, tudo bem por aí? O assunto de hoje aqui no Galeria Pet é saúde. Tem questões veterinárias que são mais fáceis de resolver. Por exemplo, aqui, este filhotão só foi pro médico porque ele precisava tomar uma vacina. Não era nada muito complexo, mas eu acho que ele ficou um pouquinho assustado, né? A carinha dele, coitadinho. Já o caso deste gato, aí foi mesmo um pouquinho mais complicado, viu? Ele tinha engolido um elástico de cabelo, você acredita? Mas aí, com a ajuda de uma pinça, o veterinário conseguiu retirar o objeto sem causar nenhum problema para o bichinho. Agora, vale a gente ressaltar que existem sim algumas questões que, se não forem acompanhadas com muito zelo por profissionais que cuidam da saúde dos animais, elas podem evoluir para quadros mais graves ou até mesmo fatais. As doenças renais, ou seja, as relacionadas aos rins, essas são exemplo disso. Os rins são considerados órgãos de grande importância não só para nós, humanos, como também para os animais. É que eles têm papel fundamental para o funcionamento do organismo como um todo. São responsáveis por filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas, como a ureia, a amônia e o ácido úrico. Além disso, os rins também regulam a pressão arterial, produzem hormônios e atuam na formação e na manutenção dos ossos. A insuficiência renal é uma das principais causas de mortes de cães e gatos e costuma acontecer quando a função dos rins diminui em cerca de 75%. Por isso, o tutor tem que ficar sempre atento à saúde do bichinho. Esta gatinha linda aqui, é a Manusquinha. Ela tem 19 anos e há 5 está realizando um tratamento renal. Aí eu fui até a clínica onde ela está sendo atendida para acompanhar esse procedimento de perto. Vamos conferir? Olha, 19 anos de vida é coisa pra caramba pra um gatinho. E a Manusquinha ainda tem a questão de estar passando por um tratamento voltado ali para a saúde dos rins. 5 anos já de tratamento, né, Isabel? 5 anos, desde junho de 2019. O que aconteceu com ela? Como é que você descobriu que ela estava com uma questão renal? Não aconteceu, ela não deu sinais, ela só vomitou, eu achei que ela vomitou de um jeito estranho e corri, só isso. E aí ela já ficou internada. Logo de cara? Logo de cara. Aí fizeram ultrassonografia, detectaram o problema renal e me puseram em contato com o Dr. Felipe. Que aí é o doutor especialista que hoje está tratando da Manusquinha, o que é muito importante, a gente procurar ajuda especializada, que já foi um foco seu desde o início. Olha, na verdade eu nem sabia que existia nefro de animais. Foi descobrir depois, né? No susto. Mas acontece com muita gente mesmo, a gente vai descobrir na hora que precisa daquilo. Foi, exatamente. Aí você encontrou um médico especialista. Passo 2, o que foi? Fazer o que ele manda. Que basicamente é o quê? Basicamente é alimentação, rotina dos exames, o acompanhamento, né, no período que ele determina e assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje a Manusquinha tem feito soroterapia também, né? Desde o começo ela fez. Desde que foi diagnosticado, ela nunca deixou. A princípio era uma vez por semana e hoje são 2 vezes por semana. E fica alternando, então? Não, ela faz 2 vezes por semana. Agora ficou fixo. Exato. E em casa, o que você tem de mudança de rotina em relação à alimentação ou remédio? Não, remédio nenhum. Uso a gabapentina pela idade dela, sim, né, por causa das dorzinhas neuropáticas, e a ração renal, que eu e ela não negociamos. Ela tem que ser e acabou. Exato. E água, né? Fazer ela beber o mais de água que a gente consegue. Isso é tão complicado, até para um gatinho já saudável, porque a gente sabe que o tutor do gato sempre fala que gato bebe pouca água. Com ela dá trabalho também isso? Até pela condição dela hoje, ela procura mais água. Agora mais. Exato. Mas é lógico que se tiver uma fontinha que, né, faça um movimento na água, ou a gente coloca assim de cima para aquilo, né? Ela vai gostar mais. Dá um charme pro negócio todo. Ela se alimenta só da ração? Só, e super bem. Funciona? Muito bem.
Deve funcionar. Tá funcionando, tá viva e muito bem viva, né? Tá saudável. Ela tem vivido, ela não sobreviveu, ela vive bem. Isso é muito bacana porque existem tutores e tutores, né, Isabel? Nem todo mundo dá a devida atenção quando surge algum probleminha de saúde no seu gatinho ou no seu cãozinho. E você não, desde o início já se demonstrou muito preocupada. Por que essa preocupação? É porque a gente não explica, né, essa ligação que a gente... Não tem como, né? É um amor enorme, Exato. Né? Não tem explicação. A gente só faz enquanto o Dr. Felipe disser que o pulso ainda pulsa na sua... É isso, minha gente. Os bichinhos, eles são parte da nossa família. A gente sempre reforça isso. Então, se a gente quer que eles estejam bem, a gente tem que tratar bem mesmo como um membro da família. Não foi diferente com a Måneskin, então 19 anos ainda é pouco, né? Vai viver mais ainda. Ah, se Deus quiser. Há de querer, há de querer. Se Deus quiser. Toda vez que a gente fala sobre assuntos relacionados à saúde dos animais aqui no Galeria Pet, nunca é demais a gente reforçar que hoje em dia a medicina veterinária já está super avançada, então não é difícil, aliás é bem fácil a gente encontrar vários profissionais focados para trabalhar a saúde de alguma parte do corpo, de algum órgão específico dos bichinhos. Então, com os rins não seria diferente. O Dr. Felipe trabalha justamente com foco nos rins e, na verdade, você tem duas especialidades, né, doutor? Isso mesmo. Eu trabalho com a nefrologia e a urologia. Qual que é o principal diferencial, né? O que difere uma da outra? A nefrologia é quando a gente vai tratar o sistema genitoriário com medicamento. Sim. Se eu preciso operar esse sistema, quem vai fazer é o urologista. Então, um cálculo no rim, um cálculo na bexiga, um cálculo no ureter, vai para o urologista. Sim. Tratamento medicamentoso é o nefrologista. Quer dizer, de vez em quando existe sim a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. Com certeza. Hoje, a minha demanda é essa mesmo. E a gente fala de problema no rim, a gente já pensa logo em alguns animais um pouquinho mais idosos, como por exemplo a gatinha, que a gente acabou de mostrar. É um problema específico de animais que já estão com uma idade avançada ou não tem idade? Infelizmente não. A gente classifica, né, pela AIRES o paciente um doente renal juvenil. Então ele tem uma alteração genética que ele foi diagnosticado com até 5 anos, ele é já classificado doente renal crônico, tá? E o grande X seria que a unidade funcional do rim, ele vai ao longo do tempo ele vai se perdendo e nada regenera. Então, ao longo da vida, o paciente pode se tornar um paciente renal, sim, com certeza. Então, já é uma predisposição genética. Exatamente. Não digamos assim completamente só genético, tem outros fatores ambientais que também podem culminar. Excesso de anti-inflamatório, medicamento que as pessoas dão por conta, isso piora com certeza a saúde dos rins. Algum hábito alimentar também interfere? Hábito alimentar não vai trabalhar diretamente com o rim, mas pode desenvolver cálculos no sistema urinário, no ureter, na bexiga, isso com certeza. Falando de gato, doutor, a gente sabe que quem é tutor de gato com certeza passa por isso em casa, que é aquela coisa do gato não gostar muito de beber água. Exato. Bebe pouca água, come muita ração que por si só é seca e acaba levando esses quadros de desidratação, e a gente sabe que o rim é um órgão que está intimamente ligado aí na questão da hidratação do animal. Isso, qual que é a relação, qual que é a interferência? É assim, o que a gente tem que prestar atenção e cuidado com os nossos pets, principalmente nos felinos? Já desde jovem, ofertar o alimento úmido para ele. Por quê? É uma forma de ingesta de água de uma forma indireta, né? Então, é muito comum o paciente vir com 14, 15 anos para o tratamento e ele só come a ração seca. Sim. Quando eu oferto a ração úmida, ele não aceita. Que seria sachêzinho mesmo. Sachês, de forma geral. Infelizmente, a gente ainda tem um saber partilhado da população de achar que o sachê faz mal. Gente, não faz mal. Oferte sachê para os seus animais que faz muito bem para a saúde renal. Com um pouco de moderação ou pode dar vontade? Hoje a alimentação úmida, né, que a gente chama que são os sachês, eles já são equilibrados. Então você pode ofertar como se fosse um alimento sólido. Sim. Tá? O grande X é que ele é um pouco mais caro do que o seco, sim. Mas você pode ofertar sem nenhuma restrição. Isso a gente está falando de felinos, mas para os cães a mesma coisa? Mesma coisa, isso também serve muito bem para os cães. Os cães eles têm um apetite menos seletivo que os gatos, então eles acabam aceitando, mesmo velhinho, qualquer outro tipo de alimento. Mas, sem dúvida, uma forma que a gente trabalha muito para aumentar a ingesta hídrica é ofertar sorvetes. Então, por exemplo, você pega uma melancia, um melão, bate no liquidificador, adiciona água, congela e dias hoje, como agora calor intenso, você oferta isso ao longo do dia. Que ele vai estar tomando água indiretamente, sem estar indo no pote. Você citou aí melancia, melão, que já são alimentos que alguns tutores hoje em dia têm incluído naquela dieta de alimentação natural. Sim, exato. Na alimentação natural, de repente, fica até um pouco mais simples de
incluir a água nas refeições do bichinho. Excelente. Hoje o que a gente vê muito é que a alimentação natural, ela já tem a umidade maior do que a ração seca. A ração seca a gente trabalha com 95%, 97% de seco. Então o paciente ele vai ter que ingerir aquele alimento e a água. Já na alimentação natural, você já tem esses alimentos diluídos aí. Isso a gente está falando de prevenção, né, doutor? Uma vez que o bichinho já foi diagnosticado, minha gente, aí não tem água que resolva, vai ter que dar andamento no tratamento mesmo. Qual que é o primeiro passo quando o bichinho já chega aqui com o diagnóstico? Pessoal, é assim, o primeiro passo é entender se esse diagnóstico está correto. Tá? É muito comum vir pacientes para mim que estão doentes renais e, na verdade, é uma alteração pré-renal. Então, ele está com uma hemoparasitose que desenvolveu e alterou o rim. Então, a gente vai tratar de causa de base, que é a hemoparasitose, e às vezes vai ter nem mais lesão renal. Né? E o mais importante, pessoal, é a prevenção dos estágios iniciais. A doença renal ela vai progredir. Eu faço analogia muito quem está no meu consultório como o Alzheimer. O Alzheimer, na hora, ele vai progredir, a pessoa vai chegar no esquecimento. A doença renal ela vai progredir. O que a gente pode fazer de melhor é fazer que essa progressão seja o mais lenta possível. Entendi. São quantos graus? A gente trabalha com a AIRES, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, que classifica o doente renal estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E para cada estágio, a gente vai ter uma qualidade e um tratamento específico, não podendo deixar que cada tratamento ele tem que ser individualizado para o paciente. Então, eu tenho pacientes hoje que a creatinina está em 4, mas se alimenta muito bem, não tem necessidade de soro. Eu tenho pacientes que estão no estágio aí 2 e já fazem o uso do soroterapia porque eles não mantêm a hidratação. É bem específico para cada indivíduo mesmo. Exatamente. Esse desculpa o termo, é o pulo do gato. É individualizar o paciente. Não é uma receita de bolo. Então, muita gente procura o consultório e acha que numa primeira consulta vai ter todas as informações. E não é. A gente tem que começar a medicar e ver como esse paciente vai responder para a gente. E um tratamento para o resto da vida. Com certeza. O que a gente tem que entender, a doença renal ela é progressiva, então ele vai ter a patologia. O que a gente quer é dar qualidade de vida para esse paciente. Então, não é que ele vai ficar todo o tempo no meu consultório, mas um paciente em crise, às vezes ele frequenta meu consultório 3, 4 vezes na semana. E depois a gente vai espaçando e ele estável em casa é o que a gente quer. Quer dizer, pode ser instável, vamos dizer assim. O paciente que hoje está bem, amanhã pode piorar e vice-versa. Quem não está num quadro muito legal, amanhã pode estar melhor. Exatamente, né? Vocês viram aí um pouquinho atrás a história da Manusquinha, uma gata que já teve 2, 3 crises, hoje ela tem 19 anos, pesa 5 quilos, tá? Quem atrever a pôr a mão nela vai ficar sem a mão. E é isso que é a maravilha da medicina, né? Tentar dar qualidade de vida individualizada para o paciente. É isso, qualidade de vida, minha gente. Tudo bem que a gente pode não conseguir resolver todos os problemas, mas a ciência, a medicina veterinária está aí justamente para isso, para a gente garantir que os nossos pets estejam vivos por bastante tempo. Mano, quem 19 anos é a prova de que dá para viver bastante, mas tem que ser uma vida com qualidade, né, doutor? Com certeza. Então é isso. Para celebrar então a saúde e a longevidade aí da Manusquinha, e com 19 anos muito bem vividos e cheia de saúde, vamos fazer uma foto para nossa Galeria Pet, tudo bem? Tudo. Olha aqui, ó, X. Obrigado, gente, pela participação e pelas informações tão importantes que vocês trouxeram aqui para o nosso programa, viu? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. E ó, ainda falando de saúde pet, se liga só nesta novidade que está rolando no Legislativo. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê que as empresas podem incluir planos de saúde para os animais domésticos como um benefício ao trabalhador. E os valores não vão ser descontados dos salários nem sujeitos a encargos. Foi aprovado o substitutivo da relatora para ajustes no projeto de lei 5.636 de 2023. O documento altera a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e a Lei Orgânica da Seguridade Social. Com as mudanças, o texto confere aos planos de saúde animal o mesmo tratamento dado aos serviços voltados à saúde humana. No momento, o projeto tramita em caráter conclusivo, mas ainda vai ser analisado por 3 comissões da Câmara. São elas: de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Então agora o negócio é esperar até que esse processo todo seja concluído, né? Muito legal.
bichinho se sente confortável quando tem que ir para o veterinário, né? Normal. Por exemplo, aqui ó, a dificuldade que estava sendo fazer esse husky sair do carro quando ele chegou na clínica. Ele não queria descer de jeito nenhum, mas aí é necessário, né, minha gente? Não tem o que fazer, especialmente quando o pet está em tratamento de alguma questão mais séria, como os problemas relacionados aos rins, que é justamente o tema do Galeria Pet de hoje. E você sabia que algumas raças de cães e de gatos também têm mais predisposição genética para problemas renais? Entre os cães, algumas que nós podemos citar são Shar-Pei, Bull Terrier, Cocker Spaniel inglês, Boxer, Lhasa Apso, Shih Tzu, Golden Retriever e Rottweiler. Já entre os gatos, algumas das raças são Persa, Siamês, Ragdoll, Birmanês e Maine Coon. Mas isso não é regra, tá? O que significa que animais de outras raças, ou mesmo sem raça definida, os famosos vira-latas, também podem sofrer com problemas renais. E caso exista o diagnóstico, é imprescindível, gente, que o bichinho seja acompanhado regularmente por um veterinário especialista. É o caso aqui, ó, da Teca, que é uma pincher idosa de 15 anos e que começou o tratamento há pouco tempo. Dá só uma olhada. Mais um caso, então, de um animalzinho idoso que está passando por um tratamento renal. A Teca está com 15 anos, né, Silvana? E está com você desde filhotinha. Filhotinha. Mas essa questão renal foi uma coisa que você descobriu recentemente, né? 15 dias. 15 dias, é super recente. O que aconteceu? O que foi o seu alerta inicial aí? Ela não estava sem apetite. A água ela bebia, mas a comidinha ela não quis mais. E a parte traseira dela, a anca, como nós falamos popularmente, estava caída. Começou a cair, ela teve dificuldade para andar. E como é que você descobriu que era uma questão relacionada aos rins? Porque poderia, a primeiro momento aí, ser qualquer coisa. Sim, é que eu tenho uma veterinária de confiança que, como eu tenho vários animais, ela vai na minha casa. Sim. E ela falou, não, é renal. Ela mesma já diagnosticou ela ali. Ela mandou fazer o exame de sangue, eu fiz. Aí ela pegou, ligou para mim e falou, olha, isso foi até interessante que foi à noite isso. Ela colheu na minha casa de tarde, mandou fazer o exame. Aí à noite o Dr. Felipe já entrou em contato comigo para marcar no outro dia para a Teca vir até aqui o consultório. Dr. Felipe, que é especialista, né, em nefrologia e urologia, então trata especificamente os animais aí com questões renais. É super recente, mas já foi uma virada na vida da Teca. Muito. O que tem feito? Ele indicou o soro diário com medicação e a comidinha que ela não estava comendo de jeito nenhum, eu oferecia tudo que eu tinha ao meu alcance. Era carne, era frango, aí ela começou a comer um pouquinho de linguiça calabresa. Aí ele disse que como ela é um embutido, não era interessante eu dar, mas que era a única coisa que ela comia, eu dava o mínimo possível. E aí ela começou a comer um pouquinho. E hoje, ela praticamente uma semana de tratamento, ela já começou a se alimentar. Olha só que legal. E já fez alguma alteração também da ração, da comum para renal? Tá em vias de... Não, ela não tá comendo ração, mas ainda não comprei uma ração renal. Uma alteração que deve vir aí adiante, né? Sim, e, inclusive eu comprei aquela ração úmida, ração úmida renal eu comprei. Mas sim. Ela cheira e não quer. Não quer chegar perto. Agora a outra, comum... A seca? Não, a úmida sem ser renal. Sem ser renal. Ela aceitou e tá comendo assim de pouquinho, mas como ele falou, o estômago dela é muito pequenininho, então a gente tem que oferecer várias vezes. Né, minha gente? É a alteração que vem aí ao longo do dia, né? Ao longo da vida, porque vai ter que se adequar. E um animal idoso nem sempre é tão fácil de fazer essas adaptações, mas o bom é que é uma tutora que está aí realmente focada no bem-estar, inclusive acompanhando o tempo todo, né, Silvana? Com A certeza. gente viu que além do soro, tem que fazer exame de sangue para ficar acompanhando como é que está a evolução do quadro dela. São preocupações constantes. Constantes. Ela fez também ultrassom, onde detectou essas alterações visíveis, né, no ultrassom. E aí a gente fica desesperado, né? É uma criança pra gente, é um filho.
Mas é um filho que está sendo muito bem cuidado, né, no caso. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Ô Silvana, a gente sabe que é uma questão assim, não tem cura, a questão renal, é algo que ela vai ter que conviver até o fim da vida dela, mas com esse tratamento que vai trazendo qualidade de vida. Para você, esse foco é o mais pertinente no momento? Porque tem gente que não se importa. Então, para mim, no meu caso, ela vai ser cuidada como uma rainha, como ela sempre foi dentro da minha casa. E vai ser para sempre. E a Teca é a nossa mascotinha, né? Que eu tenho os outros, e ela é a mascote. E ela representa tudo, para todos da nossa família. É aquele amor, é aquela dedicação, é aquele carinho que é dela. E o dia que ela partir, a gente vai sentir muita falta, mas ela pode ter certeza que ela nunca vai ser esquecida. Com certeza não, e vai partir, mas essa galera, essa família vai estar com a consciência tranquila de que fez tudo, absolutamente tudo que estava ao alcance para garantir que ela tivesse uma vida feliz e saudável. Isso é o mais importante. Com certeza, com certeza. É isso. Não importa se é um cãozinho, se é um gatinho, depois que o diagnóstico vem de alguma questão renal, o paciente vai ter que aprender a conviver com essa doença, com essa questão. E aí envolve a mudança de hábitos no dia a dia, né, doutor? Eu acho que o primeiro passo a gente já entendeu que é fazer as visitas periódicas ao veterinário, fazer os tratamentos, seja com soro, seja o que for, determinado pelo profissional. Mas em casa também vai ter que ter algumas alterações, né? Sim, com certeza. O que eu tento deixar claro, né? Eu brinco que a minha escola o médico ele tem que alertar, ele tem que explicar. Então, quanto mais eu der de informação para o meu paciente, o que ele pode, o que ele não pode fazer, é o melhor. Então, medicação excessiva, por exemplo, para coceira, vai ser deletério para o rim. Ou alguns determinados, né? Por exemplo, um paciente doente renal crônico, ele tem que evitar a proteína. Né? E às vezes as pessoas, Felipe, mas é só um franguinho. Mas é um franguinho todo dia, uma hora a conta vai chegar. Então, são pequenos ajustes para voltar a ter a qualidade de vida e a doença ser o quanto lenta mais possível. Sim, e menos lesiva, vamos dizer Com assim, certeza. né? Outras alterações envolvem, por exemplo, suplementação. Que hoje em dia a gente sabe que tem aquilo que a gente mistura, um pozinho mesmo, que mistura na ração, ou mesmo aquelas rações que já são vendidas com foco no paciente renal, isso também pode ajudar. Isso, com certeza. Na classificação que a gente falou um pouquinho antes, por exemplo, o estágio 2 da doença renal, né, ele já é a recomendação de se alimentar numa ração específica. E o que a ciência relata? Que um paciente que é doente renal crônico, que come a ração específica, ele vai viver 3 vezes mais do que um doente renal que come a ração comum. Caramba! Então, aquela carninha, aquele franguinho que acha que é nada, ele ao médio, a longo prazo, ele vai alterar muito. Então, a ração renal, ela é um tratamento, né? As pessoas pensam, é só um alimento. Não, ela realmente é um tratamento e faz a longevidade do paciente. E essa ração, esse suplemento que a gente mistura na alimentação do bichinho, o que tem de diferente? O que vem ali junto naquela composição? Para a doença renal, o que a gente está mais linkando é o tipo da proteína, tem uma proteína de baixo peso molecular e a diminuição do nível de fósforo, que isso são processos inflamatórios para esse sistema renal. Então, quanto melhor a proteína de baixo peso e o menor índice de fósforo para o meu paciente é melhor. Então, voltando na conversa da relação aí da alimentação natural, as pessoas às vezes pensam muito em frango, em carne, mas para um doente renal a melhor coisa de proteína para você dar um petisco ou misturar, que ele está inapetente, é você usar a língua de boi. Você tem um baixo nível de proteína e um baixo nível de fósforo. Aquilo lá vai ser muito pouco deletério. Já um peito de frango vai ser bem mais deletério para o paciente. Lembrando que o doutor já falou, mas não custa reforçar, que tudo isso a gente está falando de uma maneira generalizada, para você saber exatamente o que é legal para o seu bichinho, para o paciente renal que você tem aí na sua casa, tem que consultar um especialista para que seja criado um plano alimentar e um plano aí de tratamento focado no seu animalzinho. Doutor, falando também do tratamento, às vezes vem acompanhadas aí de algumas terapias alternativas complementares. Por exemplo, ozonioterapia, que é usada por uma porção de coisas. Para paciente renal também é uma coisa válida. A ozônio tem são vários links que a gente pode usar, né? Eu particularmente eu não uso tanto a ozonioterapia, mas eu uso muito a cannabis.
Porque a cannabis, ela tem o paciente, ele tira a dor desse paciente, ela vai aumentar a ingesta alimentar desse paciente e mantém esse paciente mais tranquilo, mais em harmonia, porque é um paciente que às vezes já é velhinho, tem artrite, tem artrose, ele não pode ficar tomando demais de medicamento e a cannabis ajuda bastante. Que é o óleo essencial mesmo. Que é o óleo essencial. E ajuda bastante, né? A gente já falou aqui, inclusive, no programa há algum tempo atrás dessas terapias alternativas e o foco é justamente minimizar a dor. Por quê? O paciente renal sente muita dor também, né? O paciente renal, ele não tem uma dor igual a gente topa o dedão numa parede e fica lá latejando. O paciente renal, ele se torna um paciente nauseado, um paciente que está lá indisposto, então ele sente um cheiro de comida, ele não quer comer. Isso fica difícil para a gente cuidar. E a cannabis, ela faz um bom trabalho nisso também. Doutor, como que um tutor pode se alertar ali no dia a dia do bichinho em casa mesmo para saber que de repente o animalzinho pode estar dando sinais de que alguma coisa não está legal com os rins? Então vamos lá, pessoal, ó, dica aí preciosa. Para cães, a primeira coisa que o rim perde no cão é a capacidade de concentrar a urina, ou seja, o animal ele vai começar a urinar e vai ficar muito claro. Então, lembrar que o rim ele elimina a sujeira do organismo. Então, o normal, principalmente na primeira urina do dia, é uma urina amarelada. Mais escura. Né? A partir do momento que esse paciente só está liberando a urina muito clara, as pessoas falam, nossa, parece que é aguinha. Esse paciente, no cão, ele já está começando. E no gato é quando eles começam a perder o apetite. Por quê? Porque a creatina não é eliminada, a gastrina também não é. Cursa o paciente com gastrite, a primeira coisa que eles fazem é parar de comer. E aí você começa a ter o emagrecimento contínuo. E pode aumentar a quantidade de vezes que o bichinho faz xixi também. Vai aumentar, só que já é o segundo, terceiro passo nos gatos. Aí é uma particularidade realmente do cão e do gato. Então a gente pode entender basicamente que não vai ter cura, vai ter um tratamento para garantir qualidade de vida. Exatamente, isso que eu falo muito no meu consultório. Às vezes as pessoas buscam a pílula mágica, né? Eu vou dar isso e vai curar. Não vai, pessoal. A doença renal ela vai progredir. E o que a gente consegue muito, né? Tem alguns casos que o colega mostrou, a qualidade de vida, individualizar o tratamento. Eu tenho pacientes aí que estão há 5, 6 anos doentes renais que já foram desacreditados lá atrás. Né, que é falar, é doente renal, não tem muito o que fazer. Tem sim, procure um especialista que vai dar certo. Exatamente, minha gente. Quem dera, né, a gente conseguisse fazer esses bichinhos ficarem para sempre nas nossas vidas, né? Que eles não se fossem nunca, porque eles trazem muita alegria. Mas, para que eles continuem trazendo muita alegria, muito conforto para o seu coração, para sua família, né? E continuem sendo ótimas companhias, isso tudo tem que ser com qualidade de vida, com foco total na saúde do seu bichinho. Então, viu algum desses sinais aqui que o doutor trouxe pra gente? Já corre no especialista, vamos garantir que a saúde do seu animal de estimação esteja em dia, bem cuidada, porque assim ele vai viver bastante, mas vai viver feliz, vai viver sem dor, vai viver com a saúde em dia, isso que é o mais importante, não tem outro caminho não. E é lógico que eu não vou embora daqui sem fazer uma foto, um registro para nossa Galeria Pet, que é para deixar ali, ó, marcado para sempre, que a Teca tá no tratamento dela, tá melhorando e daqui a pouco vai estar aí, ó, o máximo de bem possível para ter uma vida longa e cheia de qualidade. Vamos fazer uma foto? Com certeza. Então vamos, aqui ó. Valeu pela participação, pessoal. E vida longa, Teca, com muito amor e muita saúde. O mais importante, né? E você que está assistindo o Galeria Pet, hein? Você tem alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui nos próximos programas? Então envia pra gente, é só mandar uma mensagem no nosso Instagram, é o @tvcâmarasjc. E dá para fazer isso apontando a câmera do seu celular para este QR Code, ó, que tá aparecendo aqui na sua tela. Eu vou esperar sua mensagem, hein? Até o próximo Galeria Pet. Tchau!